A votação do chamado pacote dos combustíveis pode ficar para o mês de março. Brasília, Catiúcia Sotomayor. O pacote reúne 2 projetos e cria uma conta de estabilização dos preços e também uma alíquota única para o ICMS, além de dobrar o número de beneficiados com o Vale Gás, passando para 11 milhões de famílias. O relator Jean Paul Prates acredita que as propostas serão aprovadas na sessão desta quarta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não parece confiante em um consenso ainda. Ele admite que a pauta exige mais negociações e que pode ficar só para depois do Carnaval, ou seja, voltar para análise apenas na semana do dia 7 de março. Ele garante que não há resistência em tratar o assunto e que todas as alternativas devem ser consideradas. Não é um assunto simples e nós estamos na busca de consenso para poder votar. Se eventualmente não conseguir fazer essa semana, imediatamente na próxima semana em que houver sessão do Senado, estará novamente na pauta. O texto inclui a obrigatoriedade de cobrança das alíquotas do ICMS por litro de combustível e institui o modelo monofásico do imposto, ou seja, concentra a tributação em apenas uma etapa da comercialização. A proposta abrange gasolina, diesel, biodiesel, etanol anidro, GLP e GLPN. Governadores acham que a estratégia pode aumentar a carga tributária e reduzir a arrecadação. Também se cogita reduzir a cobrança de impostos federais sobre o diesel e o GLP, medida defendida pelo Ministério da Economia. Conosco nessa manhã de quarta-feira, comentando as principais notícias do dia, Amanda Klein, Ricardo Salles. Salles, o presidente do Senado, acerta quando diz que o assunto é complexo, mas é também urgente e muito, não? O assunto é urgente, mas tem que entender, de fato, as razões estruturais desse problema do aumento do preço dos combustíveis. Nós temos o dólar, está caro. Isso é um movimento internacional e a valorização do dólar. E, por outro lado, também o preço do petróleo está nas alturas, batendo praticamente $100 o barril. Portanto, essas questões, elas são conjunturais e internacionais. O alcance dessa redução dos impostos, ele é muito limitado e pode trazer, por via de consequência, um desequilíbrio nas contas bastante grave. Ao acontecer um desequilíbrio nas contas, o que acaba acontecendo é uma desconfiança da capacidade de pagamento, portanto aumenta juros, desequilibra câmbio novamente e vira um círculo vicioso, né, em torno dessa polêmica. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Se for para adotar mesmo alguma medida, que seja, né, apenas em relação ao diesel e ao GLP, que não vá se reduzir a redução de impostos em outros combustíveis, sobretudo a gasolina, que é um combustível fóssil de transporte individual. Com isso, você vai acabar matando o etanol, que é o grande produto brasileiro. Amanda Klein, há meses a gente vem discutindo isso aqui no Jornal da Manhã. Qual que deve ser a saída? O Congresso vai adiando, é um ano eleitoral, um ano que nem todas as medidas são tomadas pelo Congresso. De que forma é possível resolver esse assunto de vez ou não tem como? Bom dia, Tiago, Salles, Adriana. Eu acho que há medidas que possam mitigar o efeito dessa volatilidade, dessa grande volatilidade no preço dos combustíveis. Ao que tudo indica, o Senado vai tentar colocar isso em votação ainda hoje na sessão marcada para as 4 da tarde. O que esses 2 PLs, ambos de relatoria do senador petista Jean Paul Prates, estabelecem é o seguinte: por um lado, a formação de um fundo de estabilização do preço dos combustíveis a ser gerido pela União, pelo governo federal, ou seja, com contribuições para esse fundo de estabilização, que quando o preço do petróleo subir muito, quando o preço do combustível nas bombas subir muito, de alguma forma, essa volatilidade possa ser diminuída, reduzida para o consumidor, o que é uma coisa positiva, embora seja muito criticada pela equipe econômica. O Paulo Guedes, por exemplo, não gosta disso, porque isso significaria um grande aporte, bilhões de reais para esse fundo. Seria difícil começar a funcionar imediatamente, mas esses aportes podem começar a serem feitos, principalmente em tempos de valorização do preço do petróleo. De onde viriam esses recursos? De dividendos da Petrobras, de royalties da Petrobras. Então, são recursos específicos que seriam todos agregados nesse fundo. E uma outra proposta do PL é estabelecer um valor fixo cobrado por litro de combustível, o ICMS, um valor fixo de ICMS cobrado por litro de combustível. Hoje as alíquotas variam muito de estado para estado. Há estados que cobram 25%, 30% sobre o preço de combustível, outros que cobram menos. O Rio de Janeiro, por exemplo, cobra bastante, é um dos que mais cobram. Só que isso enfrenta resistência, obviamente, dos governadores, porque impacta diretamente na arrecadação
arrecadação deles. Os governadores ganharam muito com a arrecadação do ICMS hoje, que é uma alíquota sobre o preço do petróleo. Quando o preço do combustível sobe, eles arrecadam mais. Não é que o imposto tenha subido, a alíquota é a mesma, só que ela é uma referência, ela é uma proporção do preço. Se o preço sobe, eles, consequentemente, ganham mais. E a tentativa é agora de criar um valor único para todos os estados e sobre o preço, um preço fixo sobre o litro do combustível. Isso ajudaria também a reduzir essa volatilidade de preços.